Senhor presidente da Casa, vereador Antônio Henrique, senhora vereadora Magali, senhor vereador Cândido Rocha, demais vereadores, minhas senhoras, meus senhores. De início eu queria fazer uma referência a uma moção que o senhor prefeito mandou aqui para casa hoje, sobre a Revolução Pernambucana de 1817. A maioria dos vereador, jovens... apenas corrigindo, a moção é da Câmara. Da Câmara, pois bem. A maioria do povo brasileiro não gosta muito de história. Eu não sei se a culpa é dos professores, que não exigem respeito, e o aluno acha que só quem pode exigir é matemática, biologia, e outra, física, química, etc. Mas a história é um ramo do conhecimento deslumbrante, muito importante para a cultura e para o conhecimento de uma forma quase geral. A verdadeira revolução que aconteceu nesse estado foi a Revolução Pernambucana. E revolução implica numa série de mudanças de comportamento. A Revolução de Março de 1964 não foi revolução, foi um golpe militar dado nesse país. A Revolução Pernambucana foi realmente um ato de muita importância, que revelou grandes lideranças que se insurgiam contra a exploração da realeza, da monarquia, que tirava muito dinheiro de impostos de Pernambuco para gastar com coisas supérfluas, salários e apaniguados da corte, e o Estado era muito sacrificado. Então chamava até de Revolução dos Padres, porque a igreja teve uma participação forte. Inclusive um grande mártir, de anos depois, nas lutas pela liberdade, por uma independência do Brasil, que foi um padre chamado Frei do Amor Divino Barreto Caneca. Frei Caneca, veja que nome enorme. Às vezes se bota o nome de uma rua, o povo sabe o que é Frei Caneca. Frei Caneca. Frei Caneca fazia parte do nome dele, e então fizeram só esse diminutivo. Teve uma atuação extraordinária. E no final, quando o governo real resolveu investir pesado para derrotar os insurgentes, mandou uma tropa muito forte lá para cá, com muito dinheiro, e lutaram, e houve a derrota, muita prisão, e Frei Caneca foi preso. E anos depois, parece em 1925, no outro movimento, ele foi condenado e foi enforcado em praça pública, mas ficou como um mártir pernambucano, desse lado bonito da história de Pernambuco, porque Pernambuco tem realmente essa história de um estado que se insurge, que não se dobra a muitas injustiças, principalmente que vem do governo central. Agamenon Magalhães costumava dizer que Pernambuco só se curva para agradecer, não se curva para aceitar uma série de imposições. E, historicamente, daí o nome de Leão do Norte, embora eu não goste dessa referência ao leão, porque lembra um outro leão, que graças a Deus nós demos uma pisaneira essa semana, é uma satisfação muito grande. Mas Pernambuco tem esse apelido de Leão do Norte, por essas lutas que realizou até hoje. É um estado forte. Observe que atualmente tem, parece, uns 5 ministros no governo do senhor Temer que são pernambucanos. Então sempre teve uma presença forte. Não é o tamanho físico do estado, mas a capacidade da inteligência, do conhecimento do seu povo, que sempre produziu grandes lideranças para trabalhar pelo país. Quanto a, eu acho, senhor presidente, que o tempo de 15 minutos para a liderança de grupo, partido, é um tempo que às vezes não é suficiente. Deveria ser criado no regimento um tempo suplementar de mais 5, caso fosse necessário, porque aqui todo mundo fala alguma coisa, e quando você vai falar, você sente assim a obrigação de fazer referência a cada um, e o tempo não é suficiente.
Tem uma coisa a ser estudada. O vereador Vando fez aqui referência a algumas visitas que ele tem feito e algumas coisas que ele está vendo que ainda não foram consertadas. Eu peço ao vereador que ele tenha paciência, porque, inclusive, com todo respeito, se muito existe ainda por fazer, é porque muito não foi feito nos últimos 4 anos. Tinha muita coisa desmantelada. E nós temos a obrigação de consertar, porque falamos contra essas coisas. Então, Vossa Excelência continue fazendo o seu trabalho, fazendo essas verificações, fazendo as cobranças, que com o passar do tempo o governo municipal vai ter que dispor condições para ir resolvendo isso. Tem coisas na saúde que nem o governo federal resolve porque tem mais recurso. E onde se gasta mais é com saúde. Mas nós temos a obrigação de dar uma melhora, porque o povo precisa dessa melhora. A questão do vereador, do senador Humberto Costa, eu mesmo preferi atender a um apelo do senhor prefeito, que disse que ia visitar a zona onde houve a questão das barragens com o pessoal da Codecip. Deixou até um aviso no WhatsApp. Eu liguei para Mundico estava doente, não tinha visto, mas mesmo assim se prontificou, vamos para lá, para aquela região de Rio da Barra, chamou Salviano e nós passamos a manhã todinha lá. E também porque eu não quero estar muito perto dessas situações, porque tem gente que acha que nós estamos querendo pegar carona nessa questão do nome de Lula. Olha, eu já votei em Lula parece 5 vezes, primeiro e segundo turno, em Dilma também. Então eu tenho o direito de me sentir um pouco satisfeito com o sucesso desse canal, até porque não é bajulação não, é atitudes que eu tomei, algumas até foram criticadas, mas eu sempre apoiei, sempre acreditei no trabalho dele, e então eu posso qualquer hora fazer referência a ele sem parecer que eu esteja querendo tirar qualquer proveito disso. Severino Veras, essa questão dos impostos, do nosso código tributário, tem um lado complicado que diz que qualquer reforma desse código só pode ser cobrada no ano posterior. Algumas coisas que já estão previstas a reforma, sim, mas o que não estiver previsto tem que se fazer agora para se cobrar para o ano. Vossa Excelência falando aí, e eu me lembrei, eu não sei se, isso tinha no tempo que eu era prefeito, não sei se de lá para cá, nos 4 anos que eu passei fora da política, depois da prefeitura, se houve alguma alteração. Mas tinha um tópico lá que dizia que qualquer prédio localizado a uma distância mínima de 500 metros de um órgão público como uma escola, tinha que pagar IPTU. Inclusive eu fui muito criticado na campanha de Cleide por algumas pessoas, até do grupo mesmo, por causa dos impostos que estavam cobrando na região da Moderna, naquelas ruas mais distantes, e as pessoas que me criticavam não estavam sabendo que o código dava direito de cobrar aquele IPTU ali, ou não estavam sabendo ou estavam agindo de má fé, que do lado da pessoa mesmo, por ele também ter esse fogo amigo, e eu mostrei que tinha isso no Código de Obras. Eu creio que isso não foi modificado. Agora é preciso estudar profundamente essa questão desse posto para saber se ele realmente está enquadrado como área urbana ou então se é de outra forma que está sendo feita essa cobrança a ele. Eu, ainda na minha época de prefeito, teve uma decisão minha de que as propriedades rurais localizadas dentro do perímetro urbano, como no caso foi de Solivo Chaves, de Chicarruda, de Antônio Pestana e alguns, eram dispensados de pagar IPTU ou só pagavam 30%, era um negócio assim, naquela época. Eu não sei de lá para cá como é que estão essas coisas, mas é bom lembrar porque a gente vai procurar ver alguma coisa para sugerir, ver o que é possível fazer. O poder legislativo realmente tem umas coisas que se repetem. E vereador, depois da Constituição de 1988, ele ficou muito limitado nas suas funções. As leis que a gente podemos criar aqui são poucas. Qualquer lei que você quiser criar aqui, que traga despesa para o executivo e que não esteja despesas não previstas no orçamento,
aquela lei é inconstitucional, ela não pode ser feita. Então você fica muitas vezes restrito a dar nome de cidadão, de rua, título de cidadão, e algumas outras aqui, há alguma brecha para se fazer. O vereador Antônio Henrique até fez algumas, Vossa Excelência também fez também, no seu tempo, sobre escolas. Agora, muitas dessas leis é preciso saber que elas são inconstitucionais e a Câmara tem que se posicionar com coragem sobre elas. Mas o nosso campo de trabalho, como legislador, ele é resumido. A gente fica mais restrito a trabalhar as leis que vêm do Executivo, e muitas vezes com tempo pequeno e pouca assessoria técnica para poder lhe dar a condição de fazer um trabalho melhor. A gente tem que avançar nisso. O vereador Edmundo fez umas considerações aí sobre esses recursos de convênio mal utilizados, e eu me lembrei aqui na gestão passada que eu fiz referência aqui uma vez aqui na tribuna de quase 40 obras que eu fiz como prefeito só com sobras de impostos recolhidos no município, sobras do FPM, do ICMS, do ITBI, do ITR, ICMS já disse. Então o que sobrava desse dinheiro você pode usar no que você quiser. E eu fiz uma série de pequenas obras no município e relacionei todas elas aqui. Mas antes, eu mandei fazer um levantamento na prefeitura para uma pessoa de minha confiança, para ver se alguma daquelas obras não tinha sido feita com dinheiro de convênio, para não cair no flagrante de estar dizendo aqui que fiz uma obra e alguém dizer, não fosse, isso aí foi dinheiro de convênio, não foi de imposto arrecadado. Então antes eu fiz e ninguém me contestou nada aqui, porque estava tudo certo. Agora o governo anterior nunca mostrou nenhuma obra, nenhuma, feita com sobra de imposto municipal, nenhuma com esses 20 milhões de reais que arrecadou de imposto sobre serviço. Dá para aparecer a primeira, o primeiro banco de praça, para mostrar ao povo, isso aqui foi construído com dinheiro de imposto recolhido no governo de Guga Lins. Nenhuma. O vereador Junião uma vez aqui nos falou, adiantou que parte do dinheiro foi gasto com o salário dos aposentados. E o resto? 20 milhões de reais, o resto não é qualquer resto. Então, esses convênios aqui mostram um desvio de finalidade. O dinheiro que era para construir casas foi usado para outras coisas que não eram da finalidade do convênio. As casas não foram feitas, o dinheiro vai talvez ser devolvido para Brasília e o povo é que sai prejudicado. É um assunto que precisa ser mais discutido, mais esclarecido, mas a referência do Mundico foi positiva. Eu sugeriria, senhor presidente, a funcionária responsável pelo ponto dos vereadores que vão falar, que assim que completar o tempo ela faça um X. Meu tempo, eu fazia assim quando fui presidente, era imediatamente, chegou a hora, ela riscava, pronto. E pode sair de perto, porque alguém que for assinar, vai assinar por cima do X, porque sempre vai ter esse problema. Alguém diz, não, eu cheguei na hora, e fica essa polêmica, e é muito ruim um funcionário ficar submetido a essa pressão. Então que se faça isso, 6h30, então, imediatamente ela faz um X sobre o espaço, deixa o livro lá e sai de perto. Porque se alguém quiser extrapolar, que assuma a responsabilidade. O raio-x do hospital, Damião, eu tenho uma informação, não sei se é verídica, mas é que a sala que foi preparada foi condenada. Um aparelho de raio-x, ele emite radiações que podem causar sérios prejuízos à saúde das pessoas. A radiação tem que ser localizada, apontada para um determinado local do corpo, mas sempre há um espalhamento. E qualquer pessoa que ficar dentro daquele recinto ali, recebe alguns raios daquele aparelho. Observe que o próprio técnico, na hora que vai ligar o aparelho, ele vai lá para trás e fica numa região onde ele é protegido.
Eu estudei isso, no meu tempo era uma disciplina chamada de biofísica. Então a sala tem que ser baritada. Tem uma espécie de uma placa de chumbo colocada entre as paredes. É um trabalho de muito rigor, que o Hospital Velho não tinha, não era de qualidade também a baritagem feita lá, segundo me dizia o doutor Orestes aqui e outras pessoas. Então eu recebi essa informação que um engenheiro não aceitou a situação atual da sala. A gente pode comprovar isso, se é verdade ou não. Porque quem trabalhar ali tem que ter garantias. Quem estiver no corredor também, se a sala não for preparada, vai receber radiação. Tem radiação que como raio gama, uma parede de 3, 4 metros de largura, ele fura, passa de um lado para outro. O raio-x não é tão potente assim, mas é perigoso. Veja que uma mulher grávida não pode tirar raio-x, principalmente nos 3 primeiros meses, que pode danificar o sistema nervoso da criança. Então vamos ver o que é que está acontecendo, porque esse aparelho, a implantação desse aparelho é de muita importância. Por sinal, o governo passado fez muita referência, mas devia ter comprado no começo e não no fim do governo, porque tinha recursos para comprar. Mas já que deixou aí, temos agora a obrigação de instalar. O vereador tem mais 1 minuto. Para que a população possa ser beneficiada com o trabalho técnico desse aparelho. A Biblioteca Pública de Sertânia, vereador Damião, foi reformada mesmo, o aspecto atual que ela tem, na época que eu era prefeito do município. Todos aqueles boxes foi eu que fiz, e eu tinha a intenção de lajeá-la, e não de gesso. Mas não tive tempo nem condição de fazer o trabalho, e de lá para cá, nada avançou no aspecto físico. Então esses roubos sucessivos aí é devido à falta de estrutura do prédio. Inclusive eu tinha um projeto de fazer a laje e fazer um auditório em cima, que Sertânia tem carência de auditórios. Uma biblioteca tem que ter espaço para uma série de atos. Então vamos conversar com o governo municipal para ver, tem uma sobra de todo mês no salário da educação, fica um pouquinho de dinheiro para obras, e ver se com esse dinheiro será possível melhorar as condições físicas daquela biblioteca. Muito obrigado.